Então, a professora Letícia Cesarino, como eu disse, é professora do Departamento de Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? Muitos dos trabalhos desse momento da carreira dela se converteram em artigos, né, que são bastante citados e são muito interessantes para quem trabalha, por exemplo, cooperação Sul-Sul, relações Brasil-África, globalizações do Sul, etc. A gente, inclusive, coordenou junto alguns grupos de pesquisa, se eu não me engano, no Exocity, na Ampox também, a gente teve alguns encontros em que tratava dessas questões também. Mais recentemente, a professora tem trabalhado especificamente em temas, né, bastante atuais e que tem realmente colocado ela como uma das principais pesquisadoras sobre o tema, né, que ainda continua de alguma forma no campo da antropologia da ciência e da tecnologia, mas enveredando pela área de antropologia digital, né, e de alguma forma mídias digitais, né, e tem uma entrada teórica muito interessante sobre os estudos pós-coloniais, também com estudos da teoria dos sistemas e cibernética, né? A gente, então, tem muito a aprender hoje com a apresentação da professora Letícia Cesarino. Posto isso, professor, a gente, em geral, tem o costume de pedir uns 40 minutos, né, de apresentação e após nós iniciamos um debate. Eu peço a todas e a todos que não estiverem falando no momento para desligarem, por favor, câmera e vídeo, né, para que não atrapalhe aí o trânsito de dados. E queria agradecer de novo a Priscila, mesmo com o atraso, ela tem prestado um trabalho muito valioso para as nossas lives, né? É com você, professora. Legal. Obrigada, Fabrício. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Ah, agradeço bastante o convite, Fabrício, Priscila, aí, pelo apoio técnico. Cumprimento o pessoal que está assistindo. Espero que a gente possa interagir logo, logo. Ah, o que eu preparei para vocês hoje, eu fiquei pensando que, se eu entendi bem, é um público mais diverso, né? Mas todos ligados ao programa de pós-graduação, ou quase todos, né? Em sociologia. Eu pensei em fazer uma apresentação sobre, em torno da minha produção recente, em torno dessa pesquisa sobre as redes bolsonaristas, né, no WhatsApp e nas outras plataformas, mas tentando puxar um pouco mais o viés analítico para a questão da teoria social e como que esse tipo de fenômeno emergente, um pouco estranho, traz alguns desafios que a princípio podem parecer um pouco angustiantes até, desafios analíticos, né, mas que eu vejo também como uma certa oportunidade para renovar, né, o nosso olhar sociológico, antropológico sobre algumas realidades emergentes hoje, principalmente no meu caso aquelas que passam por essa questão da digitalização, né? Então, eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos e intensivamente nos últimos 2 anos nessa área de antropologia digital, que conversa bastante com a área de sociologia digital também. Na verdade, é um campo bem transdisciplinar, né? Ah, e a minha perspectiva teórico-analítica tem passado cada vez mais por um desses campos que o Fabrício mencionou, que é a área de cibernética e teorias de sistemas. Então, eu venho do campo de CTS há muitos anos, mas um pouco mais recentemente, nos últimos anos, enfim, adentrado mais por essa área, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco uma amostra de como eu acho que esse tipo de perspectiva, que é uma perspectiva mais metateórica, mais meta-analítica, não é a mais usual, pelo menos na antropologia, embora tenha uma certa tradição nisso, dessa linha dentro da antropologia também, da sociologia, mas como que eu acho que esse tipo de perspectiva, embora não seja exaustiva, obviamente, da realidade, né, um fenômeno complexo como o bolsonarismo, ele tem muitos ângulos diferentes e cada um vai complementando o outro, mas essa eu acho que ela é útil por nos permitir talvez dar um passo atrás e pensar
e olhar com um olhar um pouco diferente fenômenos que a gente ainda não compreende muito bem, levando em conta as lentes de teoria antropológico-sociológica que a gente tinha para uma conjuntura anterior, né? Porque eu parto do pressuposto aqui, os autores com os quais eu trabalho também, que a gente está num momento de mudança muito rápida, né? Em momentos de mudança rápida e profunda, nesse tipo de situação, eu acredito que esse olhar mais estrutural, ele ajuda a observar padrões que não são tão claros quando a gente vê com as lentes do paradigma anterior, digamos assim, né? Então, só listando um pouco por alto, assim, os autores que eu tenho trabalhado como referência, para vocês terem uma ideia, não vou ficar entrando demais neles, mas vou trazer um conceito ou outro. Cibernética e teorias de sistemas, principalmente o Gregory Bateson, né, que é um antropólogo, mas que teve no grupo original da cibernética nos anos 40, né, ele não é um antropólogo típico, né, ele é um antropólogo que tem esse olhar de sistema já desde o início, né, a parte do estrutural funcionalismo na antropologia também, que tem uma interface com um olhar sistêmico, Mary Douglas, Victor Turner, são autores clássicos da antropologia que eu tenho resgatado para estudar as novas mídias hoje, a digitalização da política hoje, que eu tenho achado bem interessante, assim, inclusive padrões que foram observados entre sociedades não modernas, né, ou não ocidentais. Eu posso dar uns exemplos aqui, se vocês quiserem discutir, eu acho um tema bem interessante. E a parte de CTS, mas a parte de CTS, o que eu tenho resgatado, além da antropologia digital, sociologia digital, os autores que estudam novas mídias especificamente, autores clássicos que falam, que tem uma abordagem mais metafísica mesmo para a questão da ciência, da produção da verdade, principalmente o Thomas Kuhn, e também o primeiro livro do Latour, com o Steve Bulgar, que é o Vida de Laboratório, né? E ainda resgatando outros autores que ficaram durante um bom tempo meio numa posição meio secundária na teoria social, mas que tem sido resgatado nos últimos anos, notadamente o Gabriel Tarde, né, que é um autor não enfim, não durkheimiano, mas que ficou ali durante uma certa hegemonia, né, do tipo de sociologia durkheimiano, que ficou um pouco obscurecido e agora tem sido resgatado num contexto já bastante diferente daquele onde a sociologia durkheimiana vicejou ali no pós-guerra e ao longo de boa parte do século XX, né? Então, como que eu resolvi organizar isso? Fazer um pouco um exemplo de como que eu acho que esse tipo de análise ajuda a gente a ver certos padrões que a gente não veria se mantivesse o olhar analítico muito dentro daquelas categorizações que a sociologia e a antropologia costuma trabalhar, principalmente a divisão entre as esferas, né? Esfera política, esfera econômica, esfera religiosa, esfera do entretenimento, né? Porque a seleção política do Bolsonaro nas eleições de 2012 e a base, né, que sustentou isso, é um fenômeno que mostra muito claramente como a dificuldade da gente estar usando essas separações ainda hoje, né? Porque eu não vou entrar tanto nessa questão, mas muito por conta da digitalização cada vez mais intensiva da vida, que eu vejo andando junto com a neoliberalização. Eu gosto de autores que veem o processo de digitalização e neoliberalização como andando juntos, porque a partir de um certo momento eles começaram realmente a andar juntos, né? Como que fenômenos que expressam de forma muito poderosa essa estrutura emergente, eles realmente é muito difícil você fazer essas divisões, né? Então eu estou falando aqui de digitalização da política, mas eu vou falar de digitalização da política explodindo, talvez, né, a própria categoria de política enquanto um domínio do social separado, como a gente, com suas próprias regras, sua própria etiqueta, né, como um campo, para usar aí talvez um termo mais bourdiano, né, como um campo separado. Então, eu vou pegar 5 pontos aqui, que são pontos que eu tiro dessa literatura, dessas visões sobre sistemas, cibernética, etc., que eu vejo como sendo transversais, tanto a digitalização da política hoje, que faz emergir de modo predominante um tipo de política que muitos autores, e eu inclusive, chamamos de populista,
mas deixando muito claro aqui que o que eu entendo como populismo é bem específico e remete à teoria estrutural do populismo do Ernesto Laclau, principalmente no livro de 2005 chamado A Razão Populista. Não sei se vocês já leram, mas eu restringo a ele porque ele realmente é a única, pelo menos que eu conheço, a única teoria estrutural do populismo é uma teoria que pode ser facilmente vista, lida e articulada desse ponto de vista da cibernética e teorias de sistemas, porque é uma articulação do marxismo com psicanálise, com estruturalismo, com pós-estruturalismo. Então, traz essa noção de sistema. Eu pelo menos, eu sei que não é uma leitura ortodoxa como o mundo Laclau, mas nesse livro, pelo menos, eu vejo muito claramente como que a teoria do populismo dele é uma teoria de sistema, né? E como que olhar a digitalização da política populista sob esse ângulo ajuda a gente a entender por que tem figuras como Bolsonaro brotando em países no mundo inteiro, mais ou menos na mesma época, né? Ou seja, nos últimos 10, 15, 20 anos, pode dizer que começou isso um pouco lá na Europa, mas é um fenômeno relativamente recente aí dos últimos 10 anos. Né? Se eu vou pegar a Índia, Estados Unidos, Filipinas, esses casos mais paradigmáticos. Por quê? Porque tem a ver com... É claro que existem fatores conjunturais, particulares de cada país, e isso é importante, mas isso recairia sobre um tipo de explicação que o Bateson chamava de explicação positiva, né? Ou explicação conjuntural, ôntica, que é o que a maioria dos analistas fazem, né? E isso é importante, obviamente, tem um valor essencial, mas o meu olhar aqui é diferente. Esse olhar, né, do que o Laclau chamaria da ontologia do político, o olhar de sistema, ele permite não abstrair as particularidades, mas ver primeiro as generalidades e o que tem em comum entre todas essas figuras que ascenderam, né, através desse tipo de política que a gente chamaria de política populista no sentido do Laclau, e que isso, meu argumento, obviamente, não é só meu, enfim, tem autores que eu mobilizo, não são muitos, mas que fazem essa associação também, que isso, a digitalização da política, enquanto política populista, tem a ver com uma infraestrutura digital. E quando a gente olha por esse olhar, os paralelos, para mim, pelo menos, são bastante claros e são muitos, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. De padrões que existem, padrões infraestruturais que descrevem tanto a política do tipo populista quanto a infraestrutura midiática que predomina hoje, que é essa ligada às novas mídias ou mídias digitais. Então, esses 5 pontos são elementaridade, binarismo, fractalidade, mímese e colapso de contexto. Eu abordei eles rapidamente numa live que eu fiz na semana passada, imagino que nenhum de vocês tenha assistido. O grupo lá do Henrique Kuckerman, de Sociologia da Informática, agora eu não estou lembrando exatamente o nome do laboratório, mas enfim, só que como eu só tinha 10 minutos, eu passei super rápido por eles, então aqui eu vou desenvolver com um pouquinho mais de calma cada um, mas... Fabrício, eu não marquei quando que eu comecei, mas quando chegar nos 10 minutos aí, você pode me avisar? Que aí Eu eu já falo vou sim, concluindo. Letícia, mas eu não queria que você se preocupasse Uhum. com o tempo, não. A limitação é sua, se você tiver que sair, tudo, tá bom? Tá, não, Fique à tranquilo, eu vontade. acho que aqui vai no máximo uns 20 minutos, no máximo meia hora. E é bom deixar Ótimo, tempo para discussão também, né? Então, ótimo. a questão da elementaridade tem a ver com a ideia de forma elementar mesmo, né? Do Durkheim, do Lévi-Strauss, isso aí na antropologia é uma temática bastante familiar, não sei na sociologia, mas eu imagino que também. O que eu quero dizer com isso? Né? Que tanto a política populista quanto a infraestrutura digital, elas sustentam processos sociológicos ou sociais, mas num sentido amplo, né? Porque eles são também cognitivos, ele tem também uma incidência sobre a própria biologia, digamos assim, né? Eu trabalho bem com essa perspectiva original da antropologia dos 4 campos, né? Mas ela extrai processos mais elementares, essas tecnologias, né? Essa infraestrutura tecnológica digital, ela extrai processos mais elementares das nossas interações, dos nossos processos de formação de subjetividade, etc. Por quê? Porque ela desestrutura estruturas históricas bem
bem assentadas anteriormente. Né? Então, quando você passa por processos de crise e desestruturação de estruturas contingentes, né? Estruturas históricas, enfim, que estavam bem assentadas e começam a se fragilizar, se desagregar, entrar em crise, vem à tona processos que a gente poderia chamar processos sociais, políticos, mais cognitivos, mais elementares. Isso tem a ver um pouco, às vezes eu uso o Victor Turner e a ideia de liminaridade para pensar também isso, mas tem a ver com a ideia de crise do Thomas Kuhn, etc. O Kuhn me ajuda muito, assim, eu não sei se vocês vão conseguir ver o Kuhn aqui, mas eu vejo claramente como ele me orienta para pensar muitas dessas coisas, né? Então, no caso da política, que estruturas são essas que estão sendo desestabilizadas, fragilizadas? É o que a Chantal Mouffe chamaria do polo institucional das democracias modernas, né? Porque ela e o Laclau identificam a democracia moderna como oscilando entre dois polos, né? Um mais que eles chamam de populista, né? Ligado à questão da vontade geral, né? Soberania popular, vontade do povo, etc. E o outro que seria o seu oposto, né? O seu equilíbrio, que é o sistema de pesos e contrapesos, direitos das minorias, coisas desse tipo. Então, é essa esfera liberal institucional que está se fragilizando hoje. A gente vê isso muito claramente no discurso do Bolsonaro, que é um discurso muito claro e muito radicalmente contra a divisão dos poderes, contra a ideia de que minorias têm algum direito. É o discurso populista bem puro mesmo, né? E a própria outra estrutura que muitos autores também apontam que vem sendo desestabilizada, e aí a conexão com a digitalização fica bem mais clara, que é a esfera pública, né? A esfera pública no sentido habermasiano, da interação com o diferente, da busca do diálogo, etc., da impessoalidade, né? Então, o que a gente tem num momento como esse é o oposto disso, né? A gente tem uma política enquanto muito marcada pela questão da identidade pessoal e da identidade de grupo, a política enquanto processos de formação de grupo, e uma forma da gente ler o Laclau, para mim, muito claramente, é como um processo de formação de grupo, porque o que o líder populista faz? Ele constitui um grupo identitário, no sentido de uma identidade entre o líder e o povo, né, o líder e seus seguidores, em contraste com um outro grupo, que é o dos inimigos. Né? O coração da teoria do populismo do Laclau é essa, né? É o duplo eixo do Saussure. O eixo da equivalência, que constrói a equivalência entre o líder e o povo, e o eixo da diferença, que constrói uma diferença que é vista como antagonística entre esse grupo e um inimigo externo, né? O que o Laclau chama de uma exterioridade constitutiva, né? Bem saussuriano e pós-estruturalista também derridiano nesse movimento que ele descreve. Então, nos meus artigos, eu descrevo bem assim como a pesquisa que eu fiz foi coletando memes no sentido amplo, né? Vídeo, áudio, a memética, né? A disparada nas redes bolsonaristas ali, principalmente no WhatsApp, durante a campanha de 2018. E depois também, mas principalmente ali na campanha. Então, o aceno para esse tipo de política como formação de grupo, exatamente nos termos que o Laclau coloca, estava muito claro. Tem um artigo que eu publiquei, pus o título de Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa. Ali é onde eu trago em mais detalhe essa análise de como essa estrutura política, né, esse processo elementar de se fazer política já estava colocado no próprio design dos memes para extrair isso das pessoas, né, extrair esse tipo de política mais elementar. Um outro paralelo aí entre... paralelo não, né? Enfim, parte da análise dessa memética bolsonarista que casa perfeitamente com a teoria do Laclau é esse apelo aos afetos, né? A política como afeto e não como uma racionalidade analítica, que seria mais o caso do modelo da esfera pública habermasiana, né? Então, os memes ali, se vocês forem ver os exemplos que eu trago, né? Claramente, eles visavam produzir certos efeitos sobre os eleitores, no sentido não só de dividir essas fronteiras de grupo ao longo da fronteira amigo-inimigo, né, que o Laclau tira do Carl Schmitt, que também é um teórico político não liberal, né, talvez até antiliberal, mas de fazê-lo através da produção de afetos
de raiva, de repulsa, de ressentimento pelo inimigo, e ao mesmo tempo afetos positivos de esperança, de justiça, de amor à pátria, do lado, né, da construção da equivalência entre líder e seus seguidores, né? Os analistas da campanha do Bolsonaro, eles batem muito na tecla dessa coisa do ódio, né? A política da nova direita é uma política do ódio, mas eu acho que é muito porque essas pessoas estão na esquerda, então elas se sentem atingidas por isso, porque nós somos colocados no lugar desse inimigo a ser odiado. Então isso fica mais evidente, mas se você for realmente pegar o material, claro que tem muito disso, e talvez tenha até mais disso, mas houve um investimento muito grande também na produção de afetos positivos, principalmente ligados a essa figura da nação, né? Da nação, da pátria, dos patriotas, etc. A gente não pode perder isso, né? Perder isso de vista. Algo que tem a ver também com uma política muito elementar, que era clara ali no design dos memes, era o apelo a processos cognitivos também muito simples e muito elementares que embasam esse tipo de formação de grupo, como leis de associação, né? Parece uma coisa meio assim improvável, estranha, assim, mas a questão é que assim, os padrões eram muito claros nessas meméticas, por exemplo, na associação entre nomes, termos, palavras, rostos e imagens que evocavam certos afetos de repulsa, afetos de ódio, afetos no caso do inimigo, né? Mas também associação, coisas que são muito comuns no marketing, por exemplo, a cores, né? Então, se você pegava os memes, eu trago vários exemplos, não vários, porque não coube tudo no artigo, mas assim, eu tenho muitos, né? Eu escolhi alguns ali, mas realmente era muito, esses padrões eram muito, muito, muito recorrentes na memética como um todo. Principalmente ali a associação entre cores e números também, a coisa do 17, mas principalmente cores, né? O verde e amarelo contra o vermelho. Isso aí era onipresente na memética, principalmente a memética envolvendo imagem, né? Eu lembro de um caso, não sei se vocês chegaram a ver na época do... Ele já tinha sido eleito, aí tinha aquelas manifestações de ruas e tal, e uma época circulou um vídeo que era uma manifestação de bolsonaristas, todo mundo de verde e amarelo, uniformizado. Essa coisa da uniformização estética, né, é muito típica também desse tipo de fenômeno liminar, né, onde você está produzindo uma socialidade totalmente nova, né, uma identidade nova entre pessoas que estavam desconectadas entre si antes. E tinha uma mulher, uma senhora com cabelo vermelho. E aí as pessoas começaram a hostilizar ela, como se ela fosse uma petista infiltrada, como se ela fosse... E a amiga, assim, um pouco desesperada, tentando defender ela. Não, gente, ela não é petista, ela não é esquerdista, ela é patriota também e tal. Ou seja, a mera visão, né, da cor vermelha no meio daquele ambiente verde e amarelo despertava essa desconfiança e eu posso dizer para vocês que assim, eu fiquei imersa várias semanas nesse tipo de conteúdo, fazendo a pesquisa, e eu posso dizer que às vezes eu percebi esse tipo de efeito, que é um efeito totalmente subconsciente, não é um efeito consciente. Eu, às vezes, me pegava sentindo, né, um afeto estranho quando eu via, por exemplo, a cara da Maria do Rosário, que era uma figura que era muito, muito presente nessa época, e sempre sendo associada à imagem dela, né, esses afetos ruins e coisas ruins, coisas desse tipo. Então, realmente é algo muito poderoso, né, e que certamente foi feito ali de acordo com uma estratégia, né, muito clara. Né. Eu vou prestar um pouquinho, mas enfim. Um outro elemento elementar da política que se torna muito forte no bolsonarismo, mas não só, é a questão da moralização, né? A política ela começa a passar muito por uma moralização que se sobrepõe a essa questão da fronteira de grupo, né? Ou seja, os bons e os maus, né? O cidadão de bem, o bandido, e as suas várias iterações, porque são, como Laclau diz, né? Todos eles são significantes vazios. Então, eles vão variar, ou flutuantes, né? O conteúdo vai variando, né? Uma hora é o cidadão de bem, outra hora é o patriota, outra hora é o... Mas a estrutura é sempre a mesma, né? Porque é sempre essa estrutura binária e antagonística, e isso dá também muita flexibilidade para esse tipo de produção de conteúdo, porque você pode estar o tempo todo disparando conteúdos novos, entre aspas, para responder uma situação que está acontecendo, mas você vê que estruturalmente é sempre a mesma estrutura, o mesmo padrão sendo repetido ali, né?
E aí um terceiro ponto seria esse retorno que a Hannah Arendt também fala, né, quando ela vai falar da ascensão do fascismo, e eu vejo o fascismo como um tipo extremo de populismo, né, o polo populista puro, sem o polo dos contrapesos institucionais, ele acaba virando fascismo, né, que é a volta da soberania, da vontade de poder, etc. Então, todos esses padrões elementares de produção de subjetividades políticas, se você for ver em termos estruturais, eles estão muito ligados e tem muita ressonância com o modo em como as subjetividades individuais e coletivas passam a ser formadas num contexto de digitalização muito grande, né? Principalmente das mídias, chamadas mídias sociais, mas não apenas. No caso dessa infraestrutura digital, o que seria a contrapartida da política populista? Seria a desestruturação do que eu chamo de sistema de peritos, principalmente a ciência, a academia, especialistas, né, e a sua contrapartida na esfera pública, que seria o jornalismo, né, principalmente o jornalismo profissional. Então, o que toma o lugar dos sistemas de peritos é um tipo de processo de busca da verdade, e eu estou falando aqui ainda em termos cognitivos, muito elementar também, porque essas mídias, e vários autores trabalham isso, mas tem uma que eu gosto particularmente, que chama Wendy Chun, é uma autora CHUN, uma autora da área de Software Studies, que ela fala muito de como as novas mídias, elas são feitas para operar nesse plano cognitivo elementar, do que nessa área se chama de cérebro reptiliano, ou cérebro, agora eu esqueci qual é o nome técnico, mas enfim, é aquela área da nossa cognição que opera de forma incorporada, né? Os afetos incorporados, o hábito, a memória incorporada, ou seja, aquilo que está num plano mais, digamos assim, subconsciente, né? Exatamente como opera também a política do tipo populista. Ela fala também de como numa economia de atenção extremamente competitiva, como é na internet, né, essas plataformas elas capturam a nossa atenção operando justamente nesse plano da cognição elementar, né? Ela fala de como o livro dela que chama Updating to Remain the Same, ela fala de como o hábito, sendo continuamente interpelado por essas mídias e a estrutura algorítmica do Twitter, do Instagram, de todas essas mídias, né? Eles têm essa função embutida neles, eles são feitos para isso, né? Para te manter na frente da tela o máximo de tempo possível. O hábito, a formação de hábito sendo interpelada constantemente dessa forma, ela degenera em adicção, né? E realmente a adicção a essas mídias e a eletrônicos em geral é basicamente uma epidemia hoje, mas elas são feitas para ser adictivas, não viciantes, digamos assim, e uma certa heteronormatividade, né, na medida em que se espera que o usuário entre ali e ele entre num fluxo, né, e a cognição dele passa a operar nesse plano, né, da memória incorporada, onde você se fecha ali dentro daquele aplicativo, no telefone, e você vai simplesmente descendo, né? Descendo ali como é que chama? O feed, né? O feed sem fim. Essa coisa do feed sem fim é uma das características que foram introduzidas, né? Nessas mídias para justamente gerar esse efeito. E tem muitos paralelos também com o design, por exemplo, de máquinas de jogo em Las Vegas, por exemplo, né? Alguns autores já fizeram essas comparações. Então, esse seria o primeiro elemento. Os outros casos eu vou falar um pouco mais rápido, porque, no fundo, é a coisa que a intuição cibernética nos dá. No fundo, a realidade é uma só. Então, tudo isso está meio junto, né? Mas a gente separa analiticamente para a gente conseguir entender melhor. Mas tudo que eu falei da elementaridade também está nos outros 4 pontos que eu vou falar um pouco mais rapidamente. Uma outra característica estrutural muito forte na política populista e na infraestrutura digital hoje é a questão do binarismo. 0 e 1, 1 e 0, bom e mal, né? Todas essas características, às vezes, no senso comum chama de maniqueísmo, mas enfim. No caso da política populista, quem já leu Laclau sabe que a questão do antagonismo é absolutamente central, né? Porque o líder ele não constrói uma equivalência com seguidores apenas nesse plano, né? Essa construção de equivalência, ela depende da construção de uma diferença,
desse inimigo como a exterioridade constitutiva. A gente tem a questão das polarizações, né, e contextos de ascensão de política populista, eles são contextos naturalmente de uma maior polarização política em dois polos, né, e que é exatamente o que a gente está vendo hoje. E a dinâmica dessa polarização eu tenho analisado em alguns dos artigos muito em termos de um conceito do Gregory Bateson, que é a ideia de cismogênese, ou seja, que não é uma polarização estática, é uma polarização onde a ação de um dos polos gera uma reação no polo oposto, que por sua vez gera uma reação à reação do outro, e aí você vai escalando aquela relação de oposição, ela não fica estática, ela vai aumentando e se intensificando, e os dois polos vão se separando cada vez mais, né? O termo cismogênese significa isso, né? É a gênese da separação, a gênese da fissão, que é um conceito que o Bateson desenvolveu na etnografia Yatmu dele, na Papua Nova Guiné, lá na Melanésia, nos anos 30. Depois ele passou a observar esse tipo de padrão de oposição também, por exemplo, na Guerra Fria, né, na relação entre os Estados Unidos e a corrida nuclear, é um processo sismogênico desse tipo, etc. Então, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas o padrão de relação entre bolsonaristas, né, e a esquerda durante a campanha foi um padrão sismogênico muito claro, né, e não é à toa que esse tipo de infraestrutura digital ele se presta muito a isso, né? Porque uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar aqui é que a utilidade dos conceitos da cibernética e da teoria de sistema para analisar interações em mídias digital hoje não é fortuito, né? Porque essas tecnologias, se a gente for ver a genealogia delas historicamente, elas vão desaguar também na cibernética original, né? Na cibernética dos anos 40. Que era essa ideia de criar uma ciência total baseada na ideia de feedback, comando e controle, etc. Então, parte da cibernética vira Bateson, teoria do sistema Terra, Maturana, autopoiese, Luhmann, que é essa cibernética que a gente gosta mais, né? Mas tem a cibernética um pouco mais sombria, que é aquela que vai dar desde o início, né? Mísseis teleguiados, tecnologias de guerra, complexo industrial militar e que vai desaguar nos computadores analógicos, computadores digitais, etc. Então, eu não vejo nem um pouco como uma coincidência, né, que conceitos de autores da teoria de sistema da cibernética se prestam a analisar os processos de digitalização hoje, eles têm a mesma origem, né? Então, no caso da infraestrutura digital, binarismo, né, o nome digital é isso, né, são bifurcações binárias, é uma estrutura que trabalha em binarismos originais de 0 e 1, mais e menos. Então, se você for reparar, por exemplo, nas plataformas que a gente interage, você tem sempre uma escolha binária, é sempre te dado uma escolha binária, né? Ou você entra ou você sai. Ou você segue ou você não segue. Ou você bloqueia ou você não bloqueia. Ou você está dentro do grupo de zap ou você está fora do grupo de zap. Então, isso obviamente molda o tipo de política que pode ser feita ali, né? Então, eu acho que um dos efeitos, tem muito que a gente vê hoje, por exemplo, a questão dos cancelamentos, é um efeito disso, né? É uma forma de você estar depurando fronteiras de grupo a partir de códigos binários desse tipo, né? De novo, a questão da fronteira de grupo. O tempo todo, quando a gente está nessas interações algoritmizadas nessas redes, a gente está formando grupo, fazendo e desfazendo grupos. E tem um outro ponto aqui que eu não vou elaborar muito, mas o Wendy Chun e colegas elaboram também, que o tipo de algoritmo privilegiado nesse tipo de plataforma, isso tem a ver com o modelo de negócios dessas plataformas, são algoritmos que eles chamam, enfim, o nome na indústria tem esse nome também, algoritmos homofílicos, né? Ou seja, são algoritmos que privilegiam a conexão com o igual, a conexão com o similar, porque assim, essa que vai ser a base para você estar oferecendo os produtos para as pessoas, né? Porque essas plataformas, elas não são gratuitas, estritamente, para a gente, né? Porque é gratuita para a gente, porque nós somos o produto que elas vendem, né? Elas vendem a gente, os nossos dados para a publicidade principalmente, né? Então, os produtos que vão me ser oferecidos têm a ver não só com o meu comportamento dentro dessas plataformas, mas das pessoas com as quais eu tenho conexão.
E os algoritmos estão sempre favorecendo a conexão entre iguais. É muito difícil, e eu tento, por exemplo, no meu Twitter, tá diversificando o meu feed. Eu não aguento mais ver as mesmas pessoas, sempre as mesmas coisas se repetindo, e eu tento seguir, deixar de seguir, a tentar, né, uma arquitetura ali um pouco mais diversa, mas mesmo assim é muito difícil. Por quê? Porque não é só o meu comportamento, é o comportamento dos meus amigos, que, né, o algoritmo lê o meu, né, o que pode me interessar, o que vai aparecer para mim, de acordo com o comportamento das pessoas com as quais eu estou ligada, né? Então, é sempre o privilégio de conectar o igual e nunca conectar o diferente, né? E nunca conectar através da diferença. Terceiro ponto é a questão da fractalidade. A topologia diz respeito a topologias e temporalidades não lineares. O populismo é muito isso, porque no populismo você tem o quê? Você tem uma ruptura de uma certa estrutura histórica, e você vai. A ideia assim, de um líder populista radical mesmo é que você refaça totalmente tudo. Você refaça a sociedade, você refaça a moralidade, você refaça. E o discurso do Bolsonaro é muito isso, né? É como se você desse um reboot assim no Brasil. Né? Tem que ser um reboot total, porque o sistema está totalmente corrompido e você tem que recomeçar do zero. Então, a questão da temporalidade é meio que freia e ela, né, é a inauguração de uma nova temporalidade. Então, eu analisei isso, não vou entrar em detalhe aqui, mas está nos artigos, em torno do, e uma espacialidade também, obviamente, né, daquilo que eu chamei do corpo digital do rei. Porque o fractal, ele indica, a ideia do fractal, ela está na infraestrutura digital, né, a infraestrutura digital, ela é fractal, por excelência. Então, isso se reflete também no modo de constituir identidades e representação política nesse tipo de contexto, né? Então, no caso do corpo digital do rei, o que aconteceu? Depois da facada, o Bolsonaro, o corpo físico do candidato Bolsonaro teve que se retirar da esfera pública, né? Então, o que aconteceu ali? O corpo de seguidores dele tomou o lugar dele, e tomou o lugar dele mesmo. Não só porque eles começaram a fazer a campanha no lugar dele, como porque eles fizeram essa campanha repetindo exatamente os padrões da gramática populista que já tinham sido difundidos ali naquele tipo de ambiente. E as pessoas já tinham absorvido dentro desse plano mais subconsciente que o Bateson chama do deuteroaprendizado, né? Tanto que nesse tipo de rede, de ambiente digital, é muito difícil, às vezes, você discernir um robô, né? Um comportamento automatizado, disparado, né? Um comportamento inautêntico, como se diz, né? De um comportamento orgânico, autêntico de uma pessoa, porque os padrões são sempre os mesmos, né? A repetição é muito constante. As pessoas passam a pensar, né? E agir no online, no offline eu já acho que pode ser um pouco diferente, mas no online de forma muito parecida com aquela gramática que foi disparada ali. Agora estamos descobrindo finalmente por quem, né? O tal do gabinete do ódio, enfim, mas eu acho que tem muita coisa ainda para escavar aí. Então, os próprios usuários, eleitores dele, começaram a replicar essa gramática, e a eficácia disso, na minha análise que eu coloco ali também nos artigos, é que ela não era uma gramática única, em termos de conteúdo. Ela era muito diversa. Você tinha conteúdos ali para vários tipos de eleitores diferentes. Desde o cara que está mais preocupado com comprar uma arma, que o cara que não quer saber desse negócio de feminismo, o cara que quer continuar fazendo piada de gay, de preto, até conteúdos do tipo a mãe que está preocupada com seu filho, que não vai arrumar um emprego, está preocupada com a proteção da sua família, com a criminalidade urbana, que são pessoas que normalmente não estariam no mesmo grupo, digamos assim, né? Mas a construção daquela forma de mobilização naquele momento, que era ao mesmo tempo unitária, aí é o fractal, né? Ela é ao mesmo tempo unitária, porque está em torno de um candidato, que é o Bolsonaro, mas a memética é diversa o suficiente para reproduzir aquela mesma estrutura com conteúdos muito diferentes entre si. Então, é uma campanha que foi capaz de jogar uma rede muito ampla sobre um setor muito grande do eleitorado que não necessariamente conversaria entre si de outra forma, né? Fora desse tipo de mediação. É o que a Isabela Calil
chamou do caleidoscópio, que é uma metáfora estruturalista, né? O que o Lévi-Strauss, por exemplo, avança no pensamento selvagem, né? Então, ela é unitária e, ao mesmo tempo, fragmentada. Ela é geral e, ao mesmo tempo, particular. E os significantes que foram lançados ali na memética, eles eram vazios o suficiente, por exemplo, a ideia de Brasil, né? A ideia do bandido, era vaga o suficiente para que as próprias pessoas pudessem completar aquele significado, né? Com suas próprias preocupações, com suas próprias demandas, né? Então, é por isso que as discussões que eu tenho com o pessoal mais dessa área de análise de rede e tal, a minha ideia é que se conseguiu um efeito no WhatsApp similar ao que foi conseguido, por exemplo, no Facebook, com os algoritmos da Cambridge Analytica, que a Cambridge Analytica conseguiu no Facebook, usando algoritmos. No WhatsApp não tem algoritmos, mas o modo como o conteúdo foi estruturado, pode vir, fez com que os próprios usuários espontaneamente distribuíssem essa memética através de redes segmentadas, né? E isso foi possibilitado por essa estrutura fractal do digital, né? Isso que eu já falei. Com relação à infraestrutura digital e o fractal, tem um outro elemento que é importante também, que tem a ver com marketing digital, né? O que a campanha Bolsonaro conseguiu fazer. Matias, fecha a porta, por favor. Ele conseguiu fazer ao mesmo tempo um marketing de massa, que é necessário para uma eleição majoritária, né? Não é igual uma eleição deputada, onde você vai ter como público um público de nicho, né? Ele conseguiu fazer ao mesmo tempo um marketing de massa e um marketing de nicho, né? Porque o marketing de massa era aquela ideia geral, né? Bolsonaro contra o PT, etc. E cada segmento dessa estrutura caleidoscópica ia tematizar essa oposição de acordo com subtemas específicos. E assim ele conseguia alcançar públicos de nicho. Então ele estava falando com vários públicos ao mesmo tempo ali. Isso é uma característica do Trump também, que outros autores, né, que analisam essas outras figuras populistas que fazem suas campanhas digitalmente, que foram eleitos por campanhas digitais, também apontam essa segmentação, essa diversificação. E aí, já indo para o final, um outro ponto é a mímese, ou a cópia, né? O digital, ele é uma tecnologia de cópia. Se você, né, for pensar o que o digital faz, ele copia, né? Quando eu mando uma carta, eu boto a carta no correio e é a carta física que vai chegar ali para a pessoa, né, na casa dela. Quando eu mando um e-mail, não. Eu digito aqui e esse e-mail vai ser copiado, né, e aparecer lá no computador da outra pessoa. Então, essa questão da cópia, assim, é um tema que dá para ir muito longe com ele, né? Na teoria social tem muita discussão sobre mímese, e não é de hoje, né? O próprio Deleuze, na antropologia tem o Michael Tosse, que também tem um livro importante sobre mímese, estudos pós-coloniais também é um tema muito prevalente, e tem, obviamente, o Gabriel Tarde, né? As Leis da Imitação, que é um livro de 100 anos atrás, que ele já dizia, né? A cópia e a imitação, a mímese, como sendo a estrutura fundamental do social, né? Tanto a mímese cópia, que é copiar o igual, é claro que toda vez que você copia tem uma leve diferença, e o fractal ele tem essa característica também, né? Ele tem autossimilaridade, mas na medida em que o padrão do todo se repete nas partes, é sempre com uma leve mudança, né? E tem a mímese diferença, que é a mímese inversa, né? Que você copia o outro, só que invertendo. E isso era um padrão muito, muito, muito comum na memética bolsonarista, onde o Bolsonaro era apresentado como o oposto simétrico exato da esquerda, né? Eu até penso muito em como e por que a figura da Marielle Franco rendeu tanto, né? Ela aparecia direto nesse tipo, né, durante a campanha, principalmente depois da facada, né? Para anular a importância do assassinato da Marielle. Mas e a facada no Bolsonaro, né? Porque se você for pegar a figura da Marielle, ela é o simétrico inverso do Bolsonaro, né? Ela é jovem, ela é mulher, ela é lésbica, ela é negra, ela é periférica, ela é socialista, ela é socióloga, né? Tipo, ela é o oposto inverso do Bolsonaro. E esse tipo de mímese inversa é absolutamente central, e eu acho que é assim, um dos mecanismos de defesa mais
consistentes, importantes que eles têm para manter, né, essa bolha fechada, porque uma coisa que eu não comentei aqui também é que nesses conteúdos disparados durante a campanha, era muito clara a intenção de parte deles de separar as esferas públicas, né? Ou separar, criar um canal de comunicação exclusivo entre o Bolsonaro e a sua base, né? Principalmente naquele momento atacando três instâncias de produção de conhecimento autorizado na sociedade: a academia, os especialistas, o jornalismo profissional e também parte de uma classe artística de influenciadores, de formadores de opinião, enfim, considerado liberais, esquerdistas, enfim. Então, a questão da mímese, o que mais que eu posso falar dela? Tecnologia de cópia. Sim, a questão da cópia, né? Na infraestrutura digital, ela é muito importante porque ela desestabiliza, ou a facilidade de se copiar e de se moldar, de se fabricar conteúdos em formato digital, é uma base bastante importante da eficácia desse método que o Bolsonaro usou, porque você impossibilita a aferição de verdade ou mentira, né? Eu tenho um artigo que eu estou acabando de escrever sobre pós-verdade, que segue, né, leva mais à frente esse argumento de pós-verdade, não é sobre verdade e mentira, é sobre a impossibilidade de você aferir, de você estabilizar, né, o que é verdade e o que é mentira. E se você for ver, o Bolsonaro está o tempo todo jogando com isso, né? O Bolsonaro, os filhos dele, com essa, manter a entropia informacional alta, né? E isso é muito possibilitado pela questão da cópia, né? A fractalidade também, né? Porque no fundo o que os seguidores deles fazem é copiar. Não só os seguidores copiam ele, mas como ele copia os seguidores, né? Todos esses lideranças, o Modi, o Trump, o Bolsonaro, eles fazem muito crowdsourcing de conteúdo, né? Boa parte dos conteúdos que eles enunciam são tirados dos próprios seguidores. Então você começa a ter assim, um colapso de contexto entre seguidor e influenciador, influenciados, ou liderança e seguidores, né? E aí a gente chega no último ponto, que é justamente o ponto de colapso de contexto, que é um termo da Dana Boyd, que é uma estudiosa, socióloga, né? Estudiosa de novas mídias, que uns 20 anos atrás ela cunhou essa expressão, que eu acho bastante interessante para pensar exatamente o que o digital faz. E é isso que o digital faz. O digital, ele faz dissolver fronteiras entre categorias que organizavam de modo relativamente estável nosso modo de entender as coisas e como nossa sociedade, nosso sistema político, a ciência funcionava antes. Então, a digitalização, ela entra basicamente destruindo todos os contextos. Então, alguns que eu acho importante aqui para entender o caso do bolsonarismo, é a questão do colapso entre públicos, né? Porque na internet a gente está falando, você não tem aquela divisão, agora estou em casa, como no mundo offline, né? Estou na universidade, vou me portar de uma certa forma, porque estou falando com o meu professor. Aqui estou em casa, posso ser mais informal, com meus irmãos, com meus filhos, etc. Aqui estou com meus amigos, a gente está... Não, o perfil online, ele está... Claro que tem algumas formas ali de você reconstruir um pouco esses contextos, mas no geral você está falando com um público que você não sabe quem é, né? Então, você tem um colapso entre públicos e isso não é pouca coisa, assim, isso tem várias implicações muito, muito importantes que a Dana Boyd e outros autores exploram, que no caso do Bolsonaro é muito claro também, porque ele estava falando com vários públicos ao mesmo tempo, né? Um outro colapso de contexto importante é entre esferas sociais, como eu comentei. O Bolsonaro, ele não fez a campanha apenas como um político, muito pelo contrário, ele fez a campanha como um antipolítico, né, um político anti-establishment, e o tipo de eficácia, né, da figura pública dele estava muito ligado a fatores que não são da política, né? Eu desenvolvi ali principalmente a questão do entretenimento, muito futebol, porque na linguagem do futebol, o ethos jocoso, que pode resvalar para a violência típico do futebol, a coisa do binarismo, da crítica ao juiz, da desconfiança do juiz, que no caso ele era a urna, né,
TSE, enfim. Mas outras também, indústria do videogame, tem várias, né, tem vários elementos ali de, desse tipo, né, de padrões e eficácia da indústria do entretenimento, né, a questão do comediante, carioca, aquele personagem que ele fez em torno do Bolsonaro, que trouxe um carisma grande, que foi emprestado ao candidato quando ele lançou sua campanha, enfim. Aí, ó, vários outros contextos, né, religião, parentesco, essa mistura com a coisa da família, Deus e a nação, e a questão da monetização, que hoje está um pouco mais evidente, na época não se falava muito, mas para mim estava muito claro como que aquele esforço de campanha eleitoral, ele tinha a ver, por parte dos usuários, ele tinha a ver com monetização também, porque era muito claro ali os canais, a intenção de que se desejasse que os canais fossem monetizados, um pedindo para o outro seguir, para o outro se inscrever no canal. Fora a venda de tudo que é tipo de produto, né? Camiseta, enfim. Era uma certa indústria, né? Durante a campanha ali, o Bolsonaro, ele era uma marca, muito claramente, né? E muita gente ganhou um dinheirinho ali, né? Fazendo essa militância, digamos assim. E aí a questão da monetização dos cliques nos sites de fake news e tal, já estava presente na época, hoje está bem mais visível, inclusive está sendo objeto do inquérito das fake news, etc. Aí, só para finalizar, outros que eu acho importante, colapso público e privado, que é uma característica grande dessas novas mídias, que foi uma característica muito forte também da campanha Bolsonaro e do modo como ele governa também. Colapso entre líderes e seguidores, já falei. E aí, para finalizar, um colapso de contexto, uma incapacidade muito grande de discernir ou de diferenciar nessas redes entre aquilo que é espontâneo, autêntico, orgânico, daquilo que é manipulado, controlado, fabricado, daquilo que é branding, né? E essa tensão entre esses dois polos, ela é muito característica não só da política, hoje da política populista, porque se você for ver o Bolsonaro, quando ele quer desqualificar um oponente, ele sempre vai usar essa linguagem da manipulação, e as teorias da conspiração todas que vêm junto com isso, elas constroem a narrativa de fundo, né, para desconstruir qualquer autenticidade de qualquer oposição ao Bolsonaro. A gente viu isso hoje com o Queiroz. O que eles estão falando nos grupos hoje? É o plano para derrubar o Bolsonaro, né? Essas provas foram plantadas, né? Ou seja, essa operação da Polícia Federal não é autêntica, né? Ela tem alguma coisa por trás. E os autores que trabalham, por exemplo, com influenciadores, influência digital de modo mais geral, e a questão das subjetividades online, os perfis, por exemplo, no caso de adolescentes, mas não apenas, falam muito também exatamente dessa mesma tensão, né? Porque nesse tipo de rede, o que gera engajamento é o autêntico, né? E o Bolsonaro tinha todo um processo de produção de autenticidade nas lives dele, aquela coisa do leite moça, a coisa da precariedade, o celularzinho, né? A gente sabe que é tudo ensaiado, obviamente, né? Mas aquilo que causou muito efeito, né, na época. E a espontaneidade, a gente sabe que foi um dos pontos principais do carisma pessoal dele, né? O carisma ele pode ter muitas fontes. No caso do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, figuras desse tipo, é a autenticidade, a espontaneidade. Eu não tenho medo de falar na cara do sistema o que eles são. Eu falo palavrão mesmo, porque é assim que a gente desmascara a hipocrisia do sistema, coisas desse tipo. Então, eu acho que eu paro por aqui, né? E finalizando essa questão da espontaneidade, autenticidade, desejo por liberdade, eu acho que são todos afetos e noções que têm a ver com essa questão da desestruturação de mediações que já estavam estabilizadas, né? São todas noções que remetem a algo que é primordial, né? A soberania, né? Popular, a fonte de toda a soberania, que é o povo, eles estão sempre batendo nessa tecla, né? A questão do que é autêntico, do que é espontâneo, da liberdade, daquela ação sem amarras, tudo isso é colocado por eles em torno, assim, fundido com essa ideia da nação, de Deus, né? Porque se a nação é a fonte
o povo é a fonte da soberania nacional, Deus é a fonte, sei lá, do que existe, né? É a fonte do mundo. E você tem um alinhamento ali, claramente, né? Deus, tá, está no slogan dele, né? Deus, a nação e o Bolsonaro embaixo. Embaixo do Bolsonaro está o povo e todos os seus seguidores, né? Então você tem uma estrutura muito interessante de alinhamento, que é a coisa do fascismo mesmo, né? De alinhamento unidimensional. E todo o resto está fora, né? Todo o resto que está fora não deveria estar no Brasil, né? Vai para Cuba, vai para Venezuela, nossa bandeira nunca será vermelha. Então, a gente vê essa estrutura claramente, e o meu argumento, utilizando outros autores, é que o que possibilita, uma das coisas que possibilita, né, a eficácia desse tipo de política, de volta ao elementar e tal, é a estrutura do digital. E principalmente a estrutura do digital, tal como ela opera hoje, nessas plataformas, de acordo com esse modelo de negócio específico de empresas como principalmente a Google e o Facebook, né? Acho que é isso, não sei, acho que eu passei bastante, né, o Fabrício? Não, não passou, Eu não. tenho. Mais ou menos 48 minutos. É? É um Ah, tempo então tá. excelente de conferência mesmo. E são muitas questões, né? Quem tem acesso aos artigos da Letícia, eles estão praticamente todos na rede, né? Em acesso aberto, Uhum, se eu não me engano. sim. Na verdade, se depara com essas questões bastante articuladas, né? E muitas outras questões emergem a partir do trabalho recente dela, e é extremamente oportuno que hoje eles tenham prendido o Queiroz, né? Porque há uma suspeita de que ele era um dos elementos de financiamento dos grupos, né, que espalhavam, enfim, as notícias por WhatsApp e redes sociais, a ponto de ter uma notícia, não sei se você chegou a ver hoje, Hum, de que as interações desses grupos no Twitter após a prisão do Queiroz caíram hum. para metade. Ah, é. A, a, foi até a Priscila que passou Uhum, essa notícia, depois se a Priscila quiser falar também. Eu achei muito interessante como que essa dinâmica ainda é muito enraizada em determinados núcleos, vamos dizer assim. Eu vou falar um termo ruim, núcleos reais, né, que exigem dinheiro, exige uma sim. pessoa, né, para fazer essa vinculação supostamente com esse mundo. É algo que você toca aqui no trabalho também, de alguma forma. Letícia, para, de alguma forma, começar um processo de problematização da sua fala, e depois, gente, quem quiser se inscrever, durante a minha fala, eu pediria para colocar o nome aqui na caixa de texto, né? No bate-papo ao lado. Alguém já colocou lá, para a gente fazer uma ordem, né, de perguntas. Mas a questão é o seguinte, né? Eu acho que o seu mapeamento ele é praticamente exaustivo. Dificilmente é possível hoje pensar no populismo digital sem passar por essas questões que você coloca tão bem, né? Tem alguns elementos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro elemento é o seguinte: é o Bruno gritando no fundo. Ah, que bonitinho. Pode Uma falar. das questões é que existe uma inversão na estrutura de comunicação e de temas que, de alguma forma, pertenciam à esquerda. Né? Quando você falou da Marielle e Uhum, do Bolsonaro, é muito interessante, porque eles são realmente opostos. Mas o Bolsonaro e a direita, eles passaram a fazer uso de determinados regimes de anunciação que são muito parecidos com os da esquerda. Um deles uhum, é a questão da liberdade de expressão. O que me chamou muita atenção é uhum, que toda essa discussão recente sobre o inquérito das fake news, muitos grupos, né, eu vi muitas notícias de gente apoiadora e tudo, que saía com essa coisa, olha, liberdade de expressão, não se pode fazer nada. Então, quer dizer, a questão existe aí uma espécie de emaranhado, vamos dizer assim, entre esses opostos, entre a direita e a esquerda, que passam a reivindicar
o mesmo espaço e uma mesma temática de enunciação que está ligado a essa coisa. Enfim, tem muitos temas, mas um deles é a questão da liberdade de expressão, ou seja, você não pode me calar, você não está querendo deixar eu me manifestar. Inclusive, eu tenho um conhecido que quando o Bolsonaro assumiu, ele é bolsonarista, e quando ele assumiu em 2019, um mês depois ele disse que se sentia muito mais livre para expressar o que ele queria, né, que se sentia muito mais, assim, um ambiente muito mais, vamos dizer assim, democrático, né? Tem essa coisa também agora, desses grupos reivindicarem a democracia e, ao mesmo tempo, pedir o fechamento do Congresso, né? Quer dizer, de alguma forma toca o que você está falando, que são esses colapsos entre, né, espaços que eram bem demarcados e que passam agora a compor o mesmo núcleo, vamos dizer assim, expressivo. Eu diria, o que embaralha mais a questão da esquerda e da direita, né, que vai, né, para um lugar que a gente não consegue mais localizar, e por isso eu acredito que o que tem mais destaque no o jornalismo são esses extremos. Vou te dar um exemplo, né? Na manifestação na Paulista, né, que tinha pouquíssimos grupos bolsonaristas e tinha um razoável grupo de gente de esquerda pedindo democracia mais plural, o Fantástico, ele filmou exatamente um grupo de esquerda que estava no outro grupo com uma faixa pedindo a ditadura do proletariado, né? Para tentar igualar, né? Para mostrar como que, na verdade, a gente tem que ter cuidado, né? Com os extremos, aquelas coisas todas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe também uma tentativa de embaralhar né, esses espaços, porque isso deve trazer, de alguma forma, alguma vantagem também. Enfim, eu estou colocando a título de problematização, porque eu não saberia realmente qual é o pano de fundo disso, embora eu acho que isso esteja ligado também a essa ideia de subverter os limites, né, que a gente acompanha, e que um desses elementos tem a ver com a pós-verdade. Você não consegue definir, né, ou discernir ou de alguma forma estabilizar, né, por um tempo maior o que seja a verdade. Você realmente tem essa dificuldade também no campo da política agora de conseguir definir, o que faz com que um outro código apareça, né, que é o código dos corruptos e dos não corruptos, né? Praticamente passa a ser um supercódigo, né? Assim, a participar de quase todas as comunicações que a gente vê, também o código do comunismo e dos cristãos, né? Do comunismo e dos patriotas, dos comunistas e dos patriotas. Então, a minha questão é somente essa: o embaralhamento desses espaços de enunciação que antes era reduto da esquerda e que passa a ser também, vamos dizer assim, acessado agora como argumento, né, pela direita. E um outro elemento, pegando a entrevista que o Comim, lá da USP, deu recentemente, dizendo que esses grupos bolsonaristas eles não são fascistas, porque para ele o fascismo precisa da organização de grupo. Você tem que ter grupos organizados para chamar de fascismo. A minha questão, quando eu li isso, é o seguinte: ele despreza exatamente esse elemento que você traz tão bem, é a ideia de que esses grupos se formam no plano das redes sociais. Você não precisa ter um exército fascista como o Mussolini tinha, por exemplo, né? Grupos falanges, né? Fascistas como eles tinham. Você cria uma dinâmica em rede em que você consegue criar uma identidade para esses grupos, e a consequência disso, em algum sentido, mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, pode ser realmente que esses grupos, vamos dizer assim, se enraize no exército, nas polícias, né? Eu vi ontem a notícia de que as polícias estão com o presidente, aquela coisa toda. Então, assim, a minha questão o fascismo também, ele, assim, para a gente definir o fascismo hoje, é mais fácil a gente definir a partir do plano simbólico
do plano das redes, da maneira como eles se organizam nas redes, do que, de fato, ficar esperando que um exército fascista tome as ruas, ou que uma falange de fascistas tome as ruas, ou que os fascistas, como fizeram em Roma, né, na famosa marcha em 32, eu acho, na Itália, venham a fazer em Brasília também. Bem, as coisas são bem diferentes, né? Assim, mas eles se manifestam como fascismo, a meu ver. Então a questão é essa, assim, o quanto que o fascismo hoje ele pode ser compreendido, né, a partir da sua manifestação simbólica nas redes sociais, né? A Priscila queria fazer uma pergunta também. Priscila? Oi, oi. Vocês me escutam? Sim. Sim? Na verdade, muitas coisas, assim. Seu trabalho, de alguma maneira, tangencia o meu trabalho, apesar da temática ser... Isso me surpreendeu muito, ser diferente, né? Estou trabalhando com aquisição de expertise. Mas, de certa maneira, toda a base sobre o digital, o marketing digital, né? Essa relação dos algoritmos, ela entra também na relação com a educação, né? E as plataformas digitais hoje. Enfim, aí se fala da Chantal Mouffe, da Hannah Arendt, são autoras que eu estudei durante muitos anos, né? Então, a vontade de ficar aqui o resto do dia falando com você, mas vamos lá. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida, um pouco, uma curiosidade. Alguém já chegou a escrever, ou você chegou a escrever, analisar, o dia da prisão do Pezão? Enquanto imagética dessa dicotomia, você traz a sismogênese, né? Dessa sismogênese. Foi um dia interessante daquele período para mim, assim, porque foi construída uma narrativa enquanto o Pezão estava sendo preso, e o curioso, aí não vamos levantar aqui porquês, como, e como que essa sincronicidade foi produzida. Enquanto o Pezão estava sendo preso no Palácio da Guanabara, se não me engano, né, que ele estava, o Bolsonaro recebia o secretário de Estado dos Estados Unidos na casa dele, com aquela tradicional mesa, né, com bolo cortado, bananas maduras e bermuda e camiseta, né? E, ao mesmo tempo, a cobertura jornalística que foi dada, à época, inclusive de veículos que hoje fazem uma declarada oposição ao presidente, em exercício, enfim, que eles fizeram questão de mostrar a pompa e circunstância do café da manhã do Pezão, assim. Eu me lembro que eles andaram no helicóptero e filmaram dentro do palácio, né? Garçons e toda uma... Então foi construída toda uma narrativa, assim, de uma espécie de esquerda que tinha tomado conta do Estado e estaria, por assim dizer, fazendo uma espécie de elite burocrática, e um cara que seria uma espécie de tiozão do pavê, né, como ficou conhecido depois, inclusive entre o pessoal da direita, né, que seria um sujeito mais próximo do povo, né, tal, e que receberia uma pessoa vinculada a um Estado poderoso daquele jeito, pela manhã, na casa dele e tal. E aí, falando
eu fiquei lembrando de várias cenas, né, desse período pré-eleição, durante a eleição, em que, midiaticamente, isso foi sendo produzido. Esse dia do pezão, inclusive, eu tenho notado aqui, para um dia escrever alguma coisa, um dia que dá um tempo aí, escrever alguma coisa a respeito disso. Porque é uma produção de imagem, né? E aí nas plataformas digitais, talvez essa é uma outra dúvida minha, né? Como que está nesses estudos a análise de vídeos, né? Porque há uma migração para o vídeo muito forte e uma tentativa interessante de transformar esses vídeos, que foi a narrativa utilizada na campanha do Bolsonaro, em uma coisa caseira, né? Que é diferente da produção da mídia tradicional, né? A mídia tradicional tem toda uma rede de produção que é feita ali, né? Tem toda uma cadeia econômica para produzir o audiovisual deles, né? E essa tentativa e essa coisa do celular na mão, né? Que o Fabrício bem colocou, é interessante que se a gente lembra dessa coisa do celular na mão, todo mundo construiu essa narrativa, o cinema novo tinha um pouco dessa narrativa, né? Por incrível que pareça. É interessante pensar nesses cismogênios e nessas apropriações, que isso me preocupa bastante, né? De outras culturas, independente do interesse político dessas culturas, né? Por exemplo, as plataformas digitais, elas se apropriaram do hackerismo, né? Do software livre, do open source, se utilizam disso, construíram todo um ecossistema em cima disso. E aí vem minha outra pergunta, um pedido de consideração, talvez, né? Que você falou que no WhatsApp não há algoritmos, né? Eu não sei, talvez, eu estou chamando isso na minha tese, existem duas produções algorítmicas, né, que eu estou falando na minha tese. Existe uma concentrada, que estaria nesses grandes monopólios, né? O Jonas Valente fala muito disso. Nesses grandes monopólios, Google, Facebook e tal. Só que existe uma produção difusa de algoritmos que funcionam em rede. E o WhatsApp é a coisa mais fácil do mundo. É fácil mesmo, assim. Uma pessoa sem treinamento em programação, em 15 minutos, constrói um robô como esse. Né? É fácil, de casa, barato, né? E não é nada de outro mundo a ser feito, né? É uma infraestrutura, então, que me parece que ela se apropria de discursos, mas ela não é exatamente tão desconcentrada como alguns autores pensam e tão concentrada como eu tenho visto algumas análises também fazerem. Eu fiquei muito curiosa para ver suas considerações sobre isso, assim, e agradecer a fala. Me suscitou muitas coisas aqui. É isso. Obrigado, Priscila. Letícia, se você quiser fazer alguns comentários a partir dessas duas intervenções agora, enquanto isso a gente abre espaço aqui para mais alguém, se alguém quiser fazer alguma a despeito do avançar das horas, né? Tá, eu faço os comentários mais rápidos aqui. Obrigada, Fabrício, Priscila. Os comentários são bem importantes e já dá uma conversa longa cada um deles, né? Talvez começando pela mais pontual, essa questão dos algoritmos do Zap. Não, eu acho que você está certa, Priscila. Assim, eu devo admitir um pouco a minha ignorância dessa parte mais técnica, né? Assim, eu me refiro ao trabalho de outros, né, que trabalham com análise de rede, análise mais quantitativa e tal, porque eu realmente não venho dessa área originalmente, eu estou correndo atrás agora. Mas o que eu quis dizer com não ter algoritmo claro que algoritmo no sentido lato tem, né? E você comentou a questão da automatização que pode ocorrer no próprio WhatsApp. Eu quis dizer mais os algoritmos de microdirecionamento, né?
e de personalização que ficaram muito em evidência por causa do Cambridge Analytica, né? Então todo mundo meio que esperava, ficou procurando isso na eleição do Bolsonaro, e foi um pouco uma surpresa como que um efeito similar, talvez, a minha ideia é um pouco essa, né? Foi atingido numa plataforma onde esse tipo de algoritmo específico não tem uma incidência, né? É claro que o WhatsApp está numa ecologia de mídias mais ampla, então eles referem a conteúdo do YouTube, do Facebook, do Twitter, claro, mas né, dentro da plataforma em si, eu pelo menos vi mais a agência humana mesmo, né, distribuindo, porque o João Guilherme dos Santos, eu uso bastante uma análise que ele fez da topologia de rede, dessa rede do Zap, mostramos né, que tinha esses múltiplos centros, de onde os conteúdos eram disparados, e os grupos públicos era a mediação principal, mas depois dos grupos públicos eles já eram distribuídos, ao que tudo indica, né, pelas pessoas nos grupos de família, nos grupos de vizinho, no WhatsApp pessoal, e durante a campanha eu tive evidências anedóticas de pessoas do meu círculo pessoal que recebiam né, esse tipo de conteúdo, e dava para ver a diferença, né, do que chegava para uma pessoa específica, era um tipo de conteúdo que não, você via que aqueles originais que eram disparados ali no centro, vários se perdiam e não chegavam para essa pessoa. O que chegava para essa pessoa era que as amigas dela, os parentes, mandavam. O que chegava para ela é o que era mais provável de influenciá-la, porque a rede pessoal dela já tinha feito essa filtragem, digamos assim, né? Porque ela não estava em grupos de política nem nada disso. Então foi mais nesse sentido. Mas você está certa que se a gente for pensar o algoritmo no sentido mais amplo e a questão da automação, né? Incide no WhatsApp, sim, com certeza. Porque é isso que deu escala, né? Para viralizar, você tem, se eu entendo bem, né? Também não sou dessa área, mas você tem que ter esse empurrão né, da escala para potencializar o potencial de viralização, né? Subir a A questão hashtag. Isso, seria a versão de subir a hashtag no Zap, né? A questão do vídeo é muito central, muito interessante, porque essa transição para o vídeo realmente é uma realidade, né? TikTok, Instagram, e já no Zap naquela época dava para ver que o vídeo tinha um lugar mais central. Vídeos e os áudios geralmente tinha uma certa divisão do trabalho ali um pouco, né? O áudio era muita coisa do infiltrado, né? Da teoria da conspiração. Eu tô aqui numa reunião, não sei o que, eu tô na embaixada da Venezuela né? E o vídeo já era mais para mostrar evidências, né? Eram os vídeos que as pessoas muitas vezes gravavam de, eu tô aqui na livraria, olha aqui o kit gay, o Bolsonaro não mentiu, a tiazinha ali mostrando o kit gay. Só que é isso que você falou, né? É uma entropia grande, são vídeos né, que não tem contexto e que, embora não seja fácil adulterar, é muito fácil você tirar e reencaixar e remoldar contextos e os vídeos antigos do PT, que eram muito requentados e editados, né? E é interessante que você falou, eu não tinha pensado nisso, mas você está certa, porque a ênfase dessas plataformas no conteúdo gerado pelo usuário, que elas não produzem conteúdo, né? Elas circulam conteúdo produzido pelo usuário comum, é um hackeamento muito escroto, digamos assim, né? Dessa intenção inicial da internet, digamos assim, né? Dessa cultura inicial da internet que era mais democrática e mais, né? Só que aí o que acontece, né? Do ponto de vista como eu vejo, né? Pensando nos seguidores do Bolsonaro, do ponto de vista deles, eles estão num ambiente democrático. Eles estão num ambiente que eles podem filmar, que eles podem mandar e o Bolsonaro vai ver, e eles têm sempre essa esperança que o conteúdo que eles produzem vai chegar no Bolsonaro, vai chegar no Flávio, vai chegar no Eduardo, alguém vai retweetar, alguém vai chegar no celular deles, né? Então, é uma sensação de democratização, mas é uma ideia de democracia, e aí já conectando com a pergunta do Fabrício, um comentário do Fabrício, uma noção específica de democracia, que é essa da vontade do povo, que é esse o polo, né? O polo populista mesmo. A ideia de democracia é essa, e eles estão ressignificando democracia enquanto isso. E para eles, assim, eu sou antropóloga, né? Do ponto de vista deles, isso é democracia. Não vou falar que não é. Assim, enquanto analista, né? Analisando o ponto de vista deles.
Eu sei que não é, porque eu sei que o que se chama de democracia você tem que ter o outro polo da divisão dos poderes, os contrapesos, os direitos individuais, direitos humanos, enfim, o polo liberal. Mas para eles funciona muito bem sem esse polo liberal. A verdadeira democracia é essa. E tem toda uma pedagogia do Bolsonaro nesse sentido, né? E do seu gabinete que produz e espalha conteúdos de que democracia é isso. De que o STF ficar interferindo no executivo, de que o Congresso ficar interferindo no executivo, isso é ditadura. Né? A democracia é a vontade do povo incorporada nas ações do líder. Né? E aí, uma última questão, a questão das inversões, né, que você também falou com esse evento do Pezão, eu realmente não me lembro. Eu lembro da coisa do James Bolton, que foi lá, né, tomar café com o Bolsonaro, mas eu não me lembrava que tinha sido na mesma época e a cobertura da mídia tinha sido nesse sentido, mas assim, encaixa totalmente com o padrão, porque toda a construção ali e várias inversões foram performadas por essa gramática, era colocar a esquerda como elite, obviamente expandindo o que se entende por esquerda, né, para basicamente tudo que não é a nova direita, ou seja, do DEM para lá, tudo é esquerda para eles, né? Tudo que não é eles é a esquerda, no fim das contas é isso, e são colocados como uma elite. E aí, esse ponto é que eu acho que a ponte com outros grupos de direita, essa mídia do establishment, ela se coloca, porque é a questão do neoliberal. Né? Porque, assim, você colocar uma elite burocrática que está no Estado como uma elite hipócrita, etc., é uma gramática neoliberal. Não é uma gramática conservadora, né? E no estrito senso, né? E no um artigo meu na revista de antropologia da USP, eu aponto exatamente essa questão da bivalência, conservadorismo e neoliberalismo, porque se presta muita atenção no aspecto conservador, né? Mas a gente sabe que tem vários autores aí, a Wendy Brown, a Melinda Cooper, principalmente a crítica feminista do neoliberalismo, já tem uns anos que claramente coloca as duas como andando juntas. E não é de hoje, é desde a época do Reagan e da Thatcher, né? Só que a gente, no senso comum, ainda não consegue ver as duas coisas andando juntas, mas o que une o Bolsonaro ao lavajatismo, a parte da mídia, é esse componente, né, neoliberal anti-Estado. Então, se você for ver como eles atacam a esquerda enquanto elite, e a esquerda tem que ser colocada nesse lugar de elite, para o Bolsonaro poder ser colocado no lugar do povo, é a questão do privilégio, e o privilégio está sempre ligado a certos direitos que o Estado dá e que são indevidos. Então, por exemplo, ações afirmativas são colocadas muito nessa caixinha, feminismo, políticas para mulheres também, políticas raciais, toda a questão do identitarismo, né, é colocada por eles como uma elite que tem privilégios indevidos por parte do Estado, não é meritocrática e tal, é uma gramática claramente liberal. Nesse tipo de memética, você vê claramente o conservadorismo e o neoliberalismo andando juntos. E um outro ponto é a questão do cosmopolitismo, né? Que aí é que eu acho um ponto que eu ainda não consegui tanto, porque parece ser contraintuitivo, porque é a questão do nacional, essa elite, ela não só é privilegiada de modo indevido pelo Estado, como ela é uma elite não nacional, não nacionalista, uma elite que, isso tem muito nos Estados Unidos também, né? Que não está nem aí para os brancos pobres do seu próprio país, né? É uma elite que viaja, que é cosmopolita, que não tem compromisso com o nacional, e que é uma coisa que a gente não costuma associar ao neoliberalismo, né? Porque a gente tem aquele modelo do neoliberalismo progressista, que é o da globalização, das organizações multilaterais, mas esse neoliberalismo mais reacionário, ele tem uns deslocamentos aí que eu acho que a gente ainda tem que entender melhor. O Andy Brown trabalha bem, tem autores que trabalham bem, mas eu acho que ainda que é algo que a gente não está tão no radar, mas essa elite esquerdista, a esquerda caviar, a esquerda de iPhone, um dos problemas dela, desse ponto de vista, é que ela não liga para o nacional, ela é cosmopolita demais, ela não tem compromisso. E todas essas teorias da conspiração, em última instância, têm um elemento internacional, seja Jorge Soros, seja a China, enfim. E aí
terminando, a questão do fascismo, né, o Fabrício, eu concordo com você, porque, assim, vários debates que eu vejo sobre fascismo acabam batendo nessa questão da organização, né? Porque o fascismo ele tem que ter partido, né? Ele tem que ter organização, mas assim, não só existe organização nessas redes, e elas claramente existem, e tem algo por trás que a gente não conhece totalmente o que é, mas na medida que você vê o conteúdo, você vê os padrões de interação, você vê que aquilo não é espontâneo, é impossível que aquilo seja espontâneo, né? E quem está por trás disso? Isso a gente não sabe. Eu desconfio, e ouvindo pessoas que entendem mais do assunto, é que tem muito mais mão dos militares do que a gente achou a princípio nisso aí. Eu acho que isso é algo que ainda tá para ser... Talvez nunca se chegue, né? Porque se tem um grupo que é opaco, totalmente opaco, né, em qualquer Estado-nação, são os militares, mas... Agora eu estou tentando lembrar quem que falou isso, né? Eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim, num contexto de entropia grande, prepondera quem tem organização, ainda que essa organização não seja evidente. E essa organização, ela está aí, com certeza. E realmente, assim, tem muitos padrões que parecem, sim, com padrões de PSYOPs, de guerra híbrida, esse tipo de coisa que o pessoal que estuda militares coloca, né? Agora, o modelo fascista em si, né, que é claro, eu vejo ele como estando muito limitado àquela bolha bolsonarista mais imediata, sabe? Bolsolavista, digamos ali. Então, não é realmente uma quantidade de gente muito grande, se você pensar a proporção da população brasileira. Dentro dela, ela é claramente fascista, né? Unidimensional, tem a questão das armas, né? Mas eu não vejo tanto ela saindo dali, a não ser, como você colocou, que há grupos armados no mundo real, de fato armados como a polícia ou como camadas e segmentos dos militares, entrem para essa ruptura. É isso que a gente está todo mundo aguardando para ver se existe ou não existe. Se tem escala para isso ou não, se os militares vão comprar, né? Se o impeachment for para frente, se eles vão comprar essa briga realmente ou não. Aí eu confesso que eu já não sei mais do que eu vejo aí na imprensa e outros colegas falando. Mas que tem uma organização, você está certíssimo. Que está por trás do digital, tem uma organização sim. Ótimo. Letícia, só mais duas questões aqui. Uma é da Lidiane Domingues, que ela também gostaria que você falasse um pouco da questão da dimensão política dos memes, que passou a ser uma unidade de informação importante também nessa tática, né? Nessa política. Vocês estão me ouvindo? Sim, Fabrício, agora a Letícia caiu agora, um pouquinho. A Letícia caiu, né? Ela entrou de novo. Letícia, você voltou, né? Falou a dimensão política dos memes. Dos memes, exatamente, que a Lid gostaria de ouvir um pouco mais. E a gente tem agora a pergunta do Cícero. Aí, depois dessas e a resposta da Letícia, a gente começa a encerrar. Cícero, é com você. Tá, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos e a todos. Obrigado, professora Letícia, pela exposição, professor Fabrício, né, pelo evento. E, na verdade, acho que minha pergunta são duas perguntas, porque uma segunda surgiu agora nesse seu comentário de há pouco, professora Letícia. Eu vou começar por essa. Nesse quesito dessa relação entre uma elite que, na verdade, é mais cosmopolita e nacionalista, mas, ao mesmo tempo, um movimento que tem forte base, ou que se pretende ter forte base nacionalista, a gente não teria aí, talvez não tão aparentemente, mas mais profundamente, uma contradição? Não seria meio complicado a gente pensar que essa elite ela é totalmente antinacionalista, tendo em vista de que, por exemplo, se ela fosse totalmente antinacionalista, para ela a disputa do governo e do Estado não seria uma questão primordial,
como foi, na verdade, como está sendo, né? A gente percebe muito isso desde o momento em que, por exemplo, Dilma, lá em 2013, ela aceitou uma agenda política macroeconômica que era muito mais ligada a um capital nacional, pensando aí principalmente, né, indústrias franqueadas, representadas, né, na figura da Fiesp, do que, por exemplo, uma financiarização mais radical, como foi no Lula. Né? Já que ela tentava ali, óbvio, ela não negava financiarização, mas ela estava puxando naquele momento, né? E isso pode ser um dos veios que a gente traz aí para compreender toda essa trajetória que foi lá do impeachment para cá, né? Que é um pouco o abandono do primeiro plano da financiarização, né? Do capital financeiro. E essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. E a segunda, peraí que eu me perdi, deixa eu recuperar, pensando principalmente nessa relação aí que eu achei maravilhosa que a senhora trouxe entre digitalização como uma intersecção, né, entre as dimensões do neoliberalismo e do novo populismo. Se a gente for pensar, até o populismo histórico ele tem pontos de contato com o neoliberalismo, né? Já que o neoliberalismo ele depende da insegurança econômica, jurídica, política e do medo como uma ferramenta afetiva, né, que mobilize a criação, a inovação. E aí, se você pudesse comentar um pouquinho, assim, de forma, se possível, né, mais detalhada essa relação e demonstrar como é que esses paralelos eles vão encontrando esses pontos de contato, eu agradeceria muito. Obrigado, gente. Boa tarde mais uma vez. Obrigado, Cícero. Letícia? As perguntas do Cícero são ótimas, assim. A questão do capital, assim, a sua pergunta é boa, mas ela não faz muito sentido ser colocada no caso da gramática bolsonarista para os seguidores do Bolsonaro, porque eles não entram nesse nível de detalhe, filigrana e complexidade, por exemplo, para ver uma diferença entre o governo Lula e o governo Dilma. Eles não veem diferença nem entre o Lula e o FHC, né? Imagina. Mas a ideia ali é um pouco de que os governos do PT, enfim, os governos anteriores, na verdade, os governos desde 88, né? Porque, no fundo, o foco deles é 88, né? O grande inimigo é a Constituição de 88. Teria entregue demais, né? Por exemplo, a questão dos indígenas e das ONGs, as ONGs internacionais, né? É sempre um espectro que está colocado aí, dessa falta de proteção ao nacional. Agora, a questão da indústria nacional é interessante, porque ela não aparece tanto no Brasil quanto ela é central no caso do Trump, por exemplo, no caso até dos populismos de direita europeus, né? O Brasil, eu ainda não pensei muito sobre isso, porque isso não está tanto na memética, mas tem uma certa coisa meio contraintuitiva ali, né? De o Bolsonaro ser um populista de direita com verniz nacionalista, que é muito mais verniz do que os outros, né? Ele é muito, porque é essa casadinha aí com Paulo Guedes, né? Que é um ultraliberalismo que não tem nada de apoio ao nacional, basicamente, totalmente entreguista, né? Então, talvez por causa dessa contradição, isso não seja tão explorado. Eu não vi isso sendo tão explorado, realmente não é o foco, né? Nessas bolhas deles, né? Tem essa ideia muito vaga de que o Paulo Guedes é um super-ministro, que ele vai tirar os privilégios dos esquerdistas que estão aparelhando o Estado, mas em termos de política positiva, não tem. Até porque ele não tem nenhuma política, né? Ele não tem nenhum plano de desenvolvimento nacional, nem nada. É muito mais aquela gramática da limpeza, né? Os neoliberais entram para eles como esse agente de limpeza e de deixar o Estado mais leve. Tem um pouco, sim, mas também não é tão marcado nesse tipo de ambiente. Mas você vê que tem um certo lastro ali na coisa da liberdade, do empreendedorismo, né, que é visto como tendo um lado positivo. Né? Eu acho que isso é algo que a gente tinha que estar estudando muito mais, que é esse lastro popular mesmo de certas promessas neoliberais, né? A questão eu não sei, assim, quem tem alguma outra, né, pesquisa que eu vejo, ou coisa publicada sobre isso, mas o que seria talvez um neoliberalismo mais popular,
principalmente centrado nessa questão do empreendedorismo, é uma das bases do bolsonarismo. Eu acho que sim. Ela pelo menos lá no início ela foi muito, né? Quando o bolsonarismo estava em expansão, agora o bolsonarismo está em retração, ficou essa coisa fascista mais limpinha, né? Esse elemento mais político, mas tem sim um laço ali que eu acho que precisa ser melhor pesquisado, inclusive é uma das coisas que eu quero estar pesquisando mais, mas em zona rural, porque eu acho que as zonas urbanas e tal, tem bastante gente já focando, eu queria ver isso mais no interior, só que a pandemia acabou interrompendo um pouco esses planos de pesquisa, mas assim que eu puder eu vou retomar. Agora, a outra questão sobre a gramática comum, né, neoliberalismo e populismo tem a ver com a doutrina do choque, tem a ver com uma temporalidade de crise permanente, com certeza. Essa é uma característica do neoliberalismo, essa é uma característica do populismo, inclusive os conteúdos que eram talvez os mais compartilhados durante a campanha eram conteúdos desse tipo, alarmistas. Vai acontecer alguma coisa, se a gente não fizer, o Brasil vai virar Venezuela, e se a gente não, né, essa coisa da crise de estar o tempo todo demandando uma ação, demandando um. Isso também é da arquitetura dessas mídias, né? O Andy Chun trabalha muito bem isso. Como que uma das coisas que essas mídias e o neoliberalismo têm em comum é uma espacialidade de rede e uma temporalidade de crise permanente, né? Isso é desses os novos populistas, os populistas digitais também tem muito essa característica, né? Mas tem outras também, tem aí a gente pode ir um pouco mais longe, mas tem um autor que eu gosto muito, chama Philip Mirovski, ele é da área de CTS. Ele faz uma releitura muito interessante do Hayek, só para dar um exemplo, que ele ele ressalta um aspecto do Hayek, que é um dos primeiros economistas a ter incorporado teoria da informação. Então, ele tem uma ideia do mercado, não é só que o livre mercado é uma entidade espontânea que distribui bem, aloca bens e serviços de forma eficaz, etc. Ele é um processador de informação eficaz. E isso muda totalmente a ideia de verdade, né? Como se vê verdade. É uma verdade como performatividade, como um a posteriori, né, dessa ação livre no livre mercado. Então, o mercado, ninguém sabe o que é verdade, o que é o melhor para a sociedade. Né? Isso tem a ver com a coisa do Hayek e os outros lá, os neoliberais originais, serem anti-Estado, anti-planejamento, porque eles achavam que, né, a ordem social passando pelo Estado levaria necessariamente a um autoritarismo, né? Fosse de direita, fosse de esquerda, e que o mercado seria a melhor forma de gerenciar e processar informação e produzir verdades. Então, essa performatividade da verdade, que é característica dos neoliberais, ela é a nossa realidade hoje. E muito por conta dessas mídias, né? Nessas mídias, tudo é performativo. Você nunca sabe quem vai ser um influenciador até que ele seja um influenciador. Entende o paralelo, onde que a coisa está indo? Então, esse aspecto epistêmico, eu acho que atravessa muito, assim, essa constelação neoliberalismo, populismo. Populismo é a mesma coisa, né? O líder populista, você só vai saber quem ele é e quais os fatores de eficácia dele uma vez que ele consegue gerar aquele efeito. Né? De novo, a infraestrutura dessas mídias, eu acho que tem muito a ver com isso. Enfim, tem outros também. Na verdade, eu estou finalizando um artigo onde eu aponto, acho que umas 5 ou 6 transversalidades desse tipo, sabe? Entre populismo, neoliberalismo e esse tipo de mídia e a pós-verdade também, né? Então, tem outros elementos aí. Essa questão do conteúdo gerado pelo usuário é uma delas. Enfim, mas aí eu estou finalizando ali. Quando for publicado, aí tem mais um detalhe como que eu vejo isso, mas certamente estão convergindo, né? A ascensão populista, ela tem a ver, no mundo inteiro, tem a ver com uma certa infraestrutura neoliberal que é hoje hegemônica. A questão é que talvez a gente não entenda ainda muito bem o que quer dizer neoliberalismo nesse caso. Eu acho que é algo mais fundamental ainda do que um tipo de política econômica, mesmo do que um tipo de cultura. Eu acho que é um tipo de infraestrutura mesmo, no sentido mais fundamental, que
que está ainda emergente, né? Não era o que ela era exatamente nos anos 60, nos anos 70. O neoliberalismo também vai mudando, né? Mas é algo que a gente tem que mapear melhor. Então. O Pierre Dardot e o Christian Laval, que são sociólogos franceses, numa obra razoavelmente recente, chamam isso de uma nova razão, né? E trabalham com uma perspectiva que é bem interessante, que cruza aí marxismo, Foucault, várias influências, né? Que seria a ideia de que esse neoliberalismo ele é muito mais um projeto não econômico, mas de sociedade, de refundação do homem, né? Não mais um homem naquele sentido liberal antigo, de um sujeito dotado de direitos políticos, né, com a estrutura política assim que traga essa segurança, mas é muito mais um sujeito empreendedor de si, que ele não tem nenhum tipo de segurança, nenhuma forma de lastro social e que ele precisa estar constantemente nessa concorrência, nesse conflito, né, para vencer. Eu acho interessante essa ideia deles, eu tenho buscado isso, sei lá, para pensar o que eu estou pesquisando no doutorado e acho que eles acertam um pouco nessa medida, né, que é exatamente essa que você está apontando, não é um liberalismo só econômico, é um neoliberalismo mais como uma nova forma de mentalidade. Sim, e se você for pegar os perfis online, está todo mundo agindo como empreendedor de si. Você vai botar sua melhor foto, você vai, né? O caso mais recente são os empreendedores da própria ciência, né? Estão se proliferando as plataformas de pré-print, né, no mundo, o que está minando, de alguma forma, o sistema de duplo cego, né? Porque agora o Cielo está pressionando os editores para que aceitem as plataformas de pré-print. Então, qualquer um pode postar a sua pesquisa nessas plataformas. Enfim, se uma revista não aceitar o artigo, de qualquer forma, esse artigo já vai estar disponível lá. E ele vai poder botar no seu currículo, inclusive, né? E tudo. Inclusive, o Cielo já criou uma plataforma de pré-print do próprio Cielo, né? Então, assim, essa coisa do empreendedor de si, ele é um elemento fundamental nessa nova ordem, realmente. Né? Sim, isso aí que você falou da ciência é um dos temas do Mirovski. Neoliberalização da ciência. Você vê que é isso, o sistema de revisão por pares, ele é o alvo disso, né? Um dos grandes alvos. Ele não, é um sistema de mediação que não está adaptado mesmo, né? Para esse tipo de contexto, digamos assim, se tornou obsoleto. Exatamente. Eu tenho lido, né, alguns institucionalistas, né, que têm dito isso, assim, o que está entrando realmente também vamos dizer assim, colapso é essa mediação das instituições que você colocou tão bem. Né? A ideia de que as instituições são empecilho hoje para que realmente se intensifique de alguma forma a consolidação disso que o Cícero falou, que é a nova razão do mundo. Né? Então, assim, as instituições, por elas terem uma temporalidade muito diferente da temporalidade né, do presente, porque elas, como diz lá a Mary Douglas, elas cristalizam né, maneiras de pensar e agir, elas, na verdade, estão sendo, de alguma forma, e aí a ciência entra nisso, né? Está sendo pressionada por essas novas formas de produção, de agenciamento, de performance, né, que colocam em questão essas instituições que foram consolidadas no século XIX, ainda a gente tem que lembrar. Né? Exatamente, ó, você pegar a ciência nesse modelo, né? Esfera pública habermasiana, sistema político representativo, é tudo a mesma vibe, digamos assim. Exatamente. É tudo parte do mesmo momento histórico. Né? Exatamente. Então não é à toa que está tudo, a imprensa, né? A imprensa nesse modelo da esfera pública, não é à toa que está tudo entrando, trabalho fordista, tudo entrando em crise ao mesmo tempo, né? Exatamente. Bom, queria agradecer muito a Letícia por essa brilhante apresentação, a gente sai realmente cheio de ideias e mesmo aqueles que passaram por aqui, eles levaram com certeza muita coisa interessante para suas pesquisas, tem muita gente pesquisando
sobre redes sociais, né? Atualmente aqui também no grupo, né? Também a política, o caso da Lidiana também é interessante por isso, que ela tem pesquisado política, comunicação, redes sociais. Então, eu tenho certeza que essa apresentação vai ser importante para todos nós. Letícia, obrigado. Eu entro em contato depois para te passar um certificado, né, da apresentação Aham. e quando o vídeo for disponibilizado, eu te aviso para que, enfim, você dê uma olhada lá e Gente, peraí, possa. é que a Lidiane está reclamando aqui que esquecemos dela. É Lidiane, né? Ah, sim. A questão dos memes, né, como unidade de informação e política, né, relação com a política. É que eu não entendi direito a pergunta. Ela pode fazer oral rapidinho? Eu acho que ela está sem microfone. Mas eu vou ler Sim. para você aqui. Ela diz o seguinte, gostaria que você comentasse, se possível, se há e como há, né, uma dimensão política no elemento hilário dos memes. Talvez ela está fazendo referência também um pouco à questão dos afetos, né, que você tocou de alguma forma. Aham. Ah, sim, é porque ela usa meme mais no sentido da coisa do humor, da ironia, né? É porque tinha Exatamente. vários tipos de meme, nem todos nem todos eram engraçados, né? Mas a Isso. questão do humor, certamente, eu acho que tem vários aspectos. Um que eu acho interessante que analisam no caso do Trump também, alguns colegas, é o elemento do entretenimento, né? Porque se você Ah, for ver pelo bem ou pelo mal, você está prestando atenção nele, né? Seja porque você acha bom, seja porque você acha ruim, seja porque você acha engraçado ou você acha absurdo. O que interessa é que ele está no centro da atenção, né? E na economia da atenção, assim, na internet, atenção é tudo, sabe? Se a é, pessoa tem atenção, seja pelo motivo que for, ela está na frente e eles sabem gerenciar isso muito bem. O Bolsonaro, nossa, muito. Ele sabe estar no centro da atenção e, de certa forma, controlando pauta mesmo, né? A gente vê isso até hoje, ainda hoje, né? E isso já estava é, lá atrás. Ele, né, desde as performances do absurdo dele, dedicar voto para o brilhante Ustra, né? Até as performances mais do tipo entretenimento mesmo, de engraçado. E parte do carisma dele, um último ponto que eu acho interessante dessa pesquisa, é que antes os populistas pré-digitais, digamos assim, né, boa parte do carisma dele era carisma pessoal. Né, uma pessoa que sabe fazer um discurso, que sabe chegar na frente da multidão ali e, né, um Peron, um Vargas, um Lula, né? Nesse tipo de contexto digital já é bem diferente, porque a multidão está online, né? E você é, pode distribuir o carisma daquela pessoa por outras pessoas, pela memética, né? Você pega lá, sei lá, faz que era muito comum, né? Uma montagem do Bolsonaro vestido de Capitão Brasil, que é o Capitão América, só que verde e amarelo, sabe? aham, Coisas desse tipo. Gera um carisma, mas não é um carisma pessoal dele, né? É um carisma é, construído, formatado. Então, a política e entretenimento, nossa, anda muito, muito junto. Inclusive a coisa da ficção. Ficção e realidade, que é algo que eu vejo não só nos bolsonaristas, isso hoje é transversal, assim, sabe? Pessoas explicam fatos da realidade levando em lógica algo que a partir da lógica de algo que viu numa série de Netflix, a coisa do fanfic, né? Do aham, fanfic, essa lógica do fanfic está entrando muito na política também, né? Inclusive em é. análise política, coisas assim, eu acho interessante. Isso é algo que alguém tinha que estudar mais também, essa interface com a indústria do entretenimento, principalmente a indústria digital, né? É. Videogame, série, acho bem interessante. Muito bom. É, a Lidiana agradece, né? Ela diz que fica pensando na hilaridade de ser uma ferramenta de domínio das situações, das pessoas, e agradece outra vez a apresentação. Bom,
Novamente, Letícia, obrigado, e a gente fica em contato, né, para outras somente ocasiões aí. Legal, Fabrício, obrigado você, Priscila, o resto do pessoal. Tá bom. Gostei Até a bastante. próxima, querida. Um abraço. Até, beijão. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Priscila. Tchau.